Olá, tudo bem? Conseguem me ouvir? Beleza. Bom, meu nome é Ivan e eu vou falar um pouco sobre minha trajetória aqui. Minha trajetória desde que eu tinha lá 9, 10 anos de idade e comecei a trabalhar com robótica, né, fazendo parte de uma equipe de robótica, até o ponto em que eu chego e consigo criar um produto e algo que é voltado para a área de tecnologia. Oi? Ok. Ah, nossa. Bom, eu nasci em 1994. Putz, eu vou... Não vai. Próximo. 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 Desde então, eu sempre gostei muito de trabalhar com edição de vídeo, mexer com Photoshop e me aventurar também em acampamentos, né? Minha vida ela sempre foi voltada a criar coisas. Eu sempre gostei muito de descobrir como as coisas funcionavam. Muito porque as coisas elas parecem que são complicadas, são complexas, mas eu sempre entendi que elas, de fato, elas eram bem simples, né? E elas não eram feitas para ser tão complexas daquele jeito. Pode passar. Uma das partes da minha vida que eu mais me recordo foi quando eu tive muita dificuldade de começar a trabalhar com robótica. Tipo, há 10 anos, 12, 13 anos atrás, não tinha tanta robótica na escola. E era um interesse meu aprender isso. Só que o que eu tinha de acesso era basicamente em casa com o que eu tinha de recurso, né? E foi então que era uma barreira para mim, porque eu queria fazer parte de uma equipe de robótica, mas eu nunca tinha encontrado ninguém que pudesse fazer isso, nenhuma escola, ainda mais na minha região lá de Vitória, Espírito Santo. Próximo. Mas eu consegui em 2006, foi quando eu tinha 11 anos, a gente montou uma equipe de garagem. Para quem não sabe, uma equipe de garagem é uma equipe formada por pessoas que não estão vinculadas a nenhuma instituição, né? Próximo. Essa é a nossa equipe, lá de 2006, eu estou ali embaixo, era bem novo. E aí foi quando eu comecei a aprender sobre programação, sobre um pouco de eletrônica e um pouco sobre tudo. Próximo. A gente montou essa equipe e uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a primeira linguagem de programação, que até então era visual, usando um próprio software do NXT, né? Próximo. E eu era muito curioso, eu sempre gostei muito disso, e foi quando eu comecei a pesquisar por fora, também, sobre outras linguagens de programação, sobre outras formas de trabalhar. A gente foi para o Regional Guarujá, na FLL, a gente conseguiu ganhar um prêmio, e a gente foi depois para o Regional São Paulo, no próximo ano, onde a gente conseguiu conquistar o primeiro lugar. Próximo. E depois desse regional, a gente foi para o Nacional, e foi uma surpresa para a gente quando a gente também conquistou o primeiro lugar no Nacional da FLL. Isso lá em 2007, 2008. Próximo. E a gente teve a oportunidade de ir para Atlanta. Pensa, uma equipe de moleques de 11 anos de idade, 12 anos, 13, a gente podendo participar de um torneio internacional nos Estados Unidos com pessoas de muitos outros países, e é onde a gente percebeu que, eu pessoalmente percebi que a vontade que eu tinha de criar, de resolver problemas, não era só uma coisa local, lá daquela minha cidade, Vitória, Espírito Santo, Brasil, e sim uma coisa universal. Todo mundo estava trabalhando para resolver problemas também. Próximo. Eu, quando voltei, eu comecei a estudar outras coisas, porque embora a gente trabalhasse em cima do Lego, NXT, outros torneios também impulsionavam isso e me permitiam trabalhar com outras tecnologias. Então eu aprendi uma série de linguagens de programação ao longo do tempo, e essas linguagens eram sempre com o intuito de resolver problemas, de solucionar esses problemas que eu tinha no dia a dia. Próximo. Eu aprendi sobre eletrônica, sobre Arduino quando eu estava começando ainda. Próximo. SolidWorks, sobre desenho de placa de circuito. E foi quando eu desenhei minha primeira placa de circuito com 14 anos de idade. E a gente fabricou ela realmente usando em casa mesmo, né? Próximo.
ela conectava um robô, que era um NXT, com um Arduino, e foi quando a gente fez esse primeiro robô, que era um Frankenstein, mais ou menos, né? E ele realmente foi o nosso robô que a gente foi para o Mundial, e a gente conseguiu ficar lá em terceiro, segundo lugar no Mundial também. Próximo. Só que quando a gente foi para uma outra competição, que era mais voltada para eletrônica e robótica também, mas sem utilizar Lego, a gente falou, pera lá. Em Istambul, quando a gente foi competir, a gente viu um monte de robô que era um monte de Ferrari. As pessoas realmente tinham robôs muito bonitos. Próximo. E aí, quando a gente voltou, foi quando a gente falou, aquele robô nosso Frankenstein, ele não serve para ir para um Mundial. A gente pode fazer melhor que isso. Próximo. E aí, foi quando no México, a gente... no México não, né? Antes disso, a gente projetou um robô que efetivamente era desenhado parte a parte no computador, desde eletrônica, parte mecânica e a de programação também. E esse daqui foi um render que a gente fez na época. Ele usava um processador que era um próprio celular e ele era todo autônomo. Próximo. No total, a gente escreveu quase 14 mil linhas de código, e isso eu tinha mais ou menos 16 anos, 17 de idade. E no segundo ano que a gente foi realmente com um robô bem preparado, a gente conseguiu conquistar nesses 2, 3, 4 anos de competição e mais ou menos 6 mundiais, acho que em todos eles algum prêmio, ou prêmio de melhor robô, ou prêmio de programação, ou um prêmio geral também. Esse daqui, por exemplo, foi o estado que a gente chegou no final. Ali tem um robô renderizado e um robô real. Próximo. E quando a gente volta, a gente pega todo aquele emaranhado de código e você fala, nossa, isso daqui é um ouro, né? Tipo, é todo meu. Porque as equipes, normalmente elas têm essa parte de, não vou mostrar para ninguém o que eu estou fazendo. Vou deixar isso oculto, porque se as pessoas souberem, elas vão ser melhores que eu, né? Mas a gente tinha uma visão completamente oposta. A gente pensava em, poxa, a gente teve dificuldade nisso pra caramba. Por que que a gente aprendendo as coisas na internet, aprendendo, pesquisando, a gente não pode contribuir de volta, né? E aí foi quando a gente pegou todo aquele código próximo, que tinha mais de 20 mil linhas nessa segunda versão, e a gente distribuiu isso em vários pacotes, que são chamados de bibliotecas. Essas bibliotecas foram divididas em vários projetos, né? E foi quando a gente conseguiu separar isso em bibliotecas. Próximo. Essas bibliotecas, a gente se perguntou por que não compartilhar. Então elas viraram projetos realmente open source. Próximo. E aí é quando a gente começou a contribuir de volta para essa linha do tempo, que efetivamente era a linha do tempo em que você estava aprendendo coisas e agora você está contribuindo de volta com aquela linha do tempo que é a internet, que são livros, que são artigos e qualquer coisa na internet. Próximo. E o interessante é que isso deu tão certo que no começo 10 pessoas eu já ficava feliz que estavam usando aquilo que eu tinha criado. Próximo. E aí isso foi aumentando. Pode passar. Próximo. Isso foi aumentando para 100. Pode passar também. Próximo. Próximo. Pode passar também. Próximo. E hoje, dessas bibliotecas, eu não tenho mais ideia de quantos projetos são usados nelas. Hoje a estimativa que eu tenho é que de pelo menos 20 mil projetos utilizem as bibliotecas que a gente desenvolveu lá atrás e ainda várias pessoas do mundo inteiro dão suporte para ela. Próximo. E isso é o que é ser open source, né? Você contribuir de volta com um ambiente que você consumiu dele, né? Só que você consumiu de maneira gratuita, você não contribuiu em nada, você apenas absorveu o conhecimento e esse é o momento que a gente devolve. Próximo. Pode ir passando mais rápido, tá? Se você estiver me ouvindo, pode ir passando. Próximo. E aí, o open source também ele resolve vários problemas, desde programação, mas também a área de design. Um dos projetos que eu fiz lá atrás, próximo, eu expus nesse Thingiverse, que era uma bag holder, é um simulador de sacola. Acho que todo mundo já deve ter visto isso alguma vez. É um projeto muito simples que eu desenhei e falei, deixa eu colocar aqui nesse Thingiverse, que é um lugar como se fosse um YouTube das peças 3D, que podem ser impressas em impressoras 3D, né? E aí, próximo. É interessante que várias pessoas começaram a fabricar isso ao redor do mundo, pessoas que estavam dando isso de presente, próximo. E esses downloads indicavam peças fabricadas, na verdade. Eles eram downloads, mas eles indicavam peças fabricadas. Próximo. Por exemplo, hoje, eu não sei mais quantas peças tem, mas de downloads tem pelo menos 50 mil, ou seja, tem pelo menos 50 mil
artefatos desse, coisas dessas, ao redor do mundo que eu não sei mais quem está usando. E nunca ganhei um tostão por isso. Próximo. Tenho algumas músicas, eu gosto de compor, e essas músicas eu também contribuo de volta. Então eu componho músicas no piano, coloco isso no SoundCloud, e hoje tem muitas músicas lá que pessoas utilizam em curta-metragens ou propagandas também. São músicas que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Próximo. Então essas são algumas áreas do que eu muito me interesso, desde machine learning, robótica eletrônica e simulação. Isso como uma pessoa maker mesmo. Tipo, antes nem existia essa palavra maker. Não era tão gourmet assim como é hoje, mas a gente criava coisas, resolvia problemas. Acho que essa é a definição de ser maker, né? Próximo. Pode passar, de novo. E de novo. Eu tinha uma apresentação toda animada, aí eu tive que exportar para PDF, por isso que ficou assim. Desculpem. Pode passar de novo. E de novo. Um dos projetos que eu gosto muito de... Assim, já fiz vários projetos, e normalmente os projetos eles eram para pôr em prática aquilo que eu estava aprendendo, né? Então, um dos projetos que eu fiz lá atrás, próximo, é um projeto que hoje ele está chegando em 2 milhões de downloads, que chama Chuase. Só que no começo eu tinha 100 downloads e eu já estava muito feliz. É um aplicativo de escolha. Você põe o dedo na tela, várias pessoas colocam, e esse aplicativo ele escolhe um dedo. Esse aplicativo começou a ter um pico de downloads quando pessoas de board game começaram a baixar, e principalmente professores nos Estados Unidos que descobriram esse aplicativo e começaram a compartilhar entre eles, porque era uma ótima maneira de você dividir grupos também em sala de aula. Por quê? Porque não tinha o professor falando, você vai com ele, você vai com ele. E elas acreditavam naquilo. Hoje, muitos pais utilizam para ver quais filhos vão tomar banho primeiro, enfim. É um aplicativo de escolha. Próximo. E um dos projetos que eu fiz há algum tempo atrás, ganhou bastante visibilidade no YouTube, foi um projeto utilizando aquele dinossaurozinho da Google. Eu fiz ele aprender a jogar o jogo sozinho, utilizando o algoritmo genético, que é um algoritmo do ramo da inteligência artificial. E o vídeo explica desde o zero como que foi feito até efetivamente implantar esse algoritmo e fazer isso funcionar. Próximo. E em 2017 foi quando eu fundei a Tenda, que é uma empresa voltada para o meio de educação, um meio que eu sempre gostei muito por estar próximo da robótica e um meio que hoje a gente atua bastante. Próximo. Essa era a nossa equipe em 2018, 2017, e hoje a nossa equipe está maior um pouco do que isso daí. Próximo. A gente faz desde agenda digital, uma coisa que acho que tem muita concorrência, mas também a gente faz uma parte de gestão de contraturno. Próximo. E e-commerce escolar também. Um outro produto que a gente desenvolveu usando coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, próximo, foi o Craftbox, que é uma forma simplificada de você ensinar programação usando um celular. Então você programa o código e você vê isso acontecer em realidade aumentada. Se vocês quiserem, tem um exemplo logo ali no stand do Craftbox. Próximo. E aí, às vezes a gente se pergunta qual é a inspiração. Eu tenho 2 inspirações. Próximo. Minha mãe, ela é artista e sempre me falou, cria, nunca copie. Então, nunca refaça algo que alguém já fez. E meu pai sempre dizia, não tire 10 na escola, tire 7. Use os 3 pontos para você fazer o que você gosta. Próximo. E isso é uma forma da gente saber que deu certo isso tudo. É uma foto de um Fab Lab na África do Sul. E aí, quando você vê uma peça que você desenhou na mesa, você fica se perguntando, será se eu fiz certo em deixar aquilo gratuito e aberto? Então, é isso. Próximo e obrigado.